A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão numa operação que investiga a venda de presentes de luxo recebidos no governo Bolsonaro em viagens oficiais. A investigação, bastante extensa, traz registros de trocas de mensagens escritas e gravadas entre os suspeitos de fazerem parte dessa organização criminosa. Traz, inclusive, fotos de viagens internacionais e de alguns presentes recebidos. Muitos presentes, itens como relógios, estátuas, anéis, kits de joias. Alguns já vieram à tona em outras investigações, como um dos estojos da Chopard, aquele do colar de brilhantes recebido durante uma viagem à Arábia Saudita. Outros presentes que não eram conhecidos como pequenas estátuas do Reino do Bahrein, como essa pequena palmeira aqui, também aparecem nessa investigação. Segundo a Polícia Federal, houve tentativa de se vender tudo isso. A investigação chega cada vez mais perto do ex-presidente Jair Bolsonaro pelas pessoas que aparecem no material recolhido como prova. Algumas dessas pessoas: Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele teria transportado no avião presidencial objetos para serem vendidos nos Estados Unidos. O pai de Mauro Cid, o general Mauro Lourena Cid, que tem conta no exterior e teria recebido $68 mil numa negociação, segundo o relatório da Polícia Federal. Outro envolvido, o militar Osmar Crivellati, que hoje é um dos auxiliares de Jair Bolsonaro. E o advogado do ex-presidente, Frederic Wassef. Ele teria recuperado um relógio Rolex em ouro branco, vendido por Mauro Cid, para entregar ao Tribunal de Contas da União, depois que estourou a história das joias recebidas e não declaradas no aeroporto de Guarulhos pela Polícia Federal. A gente destaca também o nome da operação, Lucas 12:2. Se refere ao versículo da Bíblia que diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Nem todos os itens conseguiram ser vendidos, mas, mesmo assim, o esquema pode ter faturado mais de R$1 milhão. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação de hoje, ele usa o termo organização criminosa para tratar do esquema de venda de produtos da presidência. Nós começamos a contar essa história indo ao vivo até Brasília com a repórter Marina Demore, que tem todos os detalhes da decisão que levou à operação de hoje. Marina, boa noite. Oi, Márcio, uma boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada na manhã dessa sexta-feira, diz que foram identificadas até o presente momento 5 eixos principais de atuação da referida organização criminosa. São eles: ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas da Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia e, por último, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagem. E foi justamente esse último item que gerou a operação dessa sexta-feira, que foi autorizada, então, pelo Supremo Tribunal Federal, com base principalmente em provas que foram obtidas pela PF a partir da quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, contra Mauro Cid e também contra o pai dele, general da reserva Mauro César Cid, contra Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro, e contra Osmar Crivellati, tenente do Exército e que atualmente é um dos ajudantes de ordem também do ex-presidente Bolsonaro. A Polícia Federal acredita que eles participaram de um esquema para vender presentes valiosos que foram recebidos pelo governo Bolsonaro, dados por autoridades estrangeiras em missões oficiais.
joias e de se apropriar, aliás, do dinheiro das vendas ilegais desses objetos. A PF apurou que foi o pai do tenente-coronel Mauro Cid o responsável pela venda das joias nos Estados Unidos, por exemplo, e que Crivellati era o responsável por cuidar das joias sauditas e da manutenção dos objetos que eram deixados num acervo que foi criado aqui em Brasília, em uma fazenda. Um dos itens citados pela investigação é justamente aquele relógio Rolex avaliado em quase 60 mil dólares e que foi dado de presente a Bolsonaro em 2019. Esse relógio chegou a ser vendido para uma empresa nos Estados Unidos e após o caso vir à tona e o Tribunal de Contas da União exigir a devolução da peça, ela foi recomprada pelo advogado Frederic Wassef, justamente para que ele pudesse devolver ao acervo do Palácio do Planalto. O inquérito também cita um áudio em que Mauro Cid diz que seu pai estaria na posse de cerca de 25 mil dólares que supostamente pertenciam ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que esse dinheiro deveria ser entregue em espécie para evitar transações bancárias. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem responder pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Márcio. Muito obrigado, Marina Demore, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. E há pouco, dentro da programação da CNN Brasil, o analista Caio Junqueira trouxe informação importante, desdobramento já dessa investigação. A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro. Caio, boa noite. Quais são as suas informações? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É isso, Márcio. A Polícia Federal considerou que há elementos probatórios fortes, né? Eles avançaram nessa investigação que propiciou ali uma petição pedindo a quebra de sigilo, tanto bancário quanto fiscal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por tudo que eu conversei ali durante a programação, né, para trazer essa informação, o que eu senti das fontes com que eu conversei é de que há elementos probatórios. Há outras situações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo que me disseram, pelo que me relataram fontes ligadas à investigação, que não estão nessa decisão do Alexandre de Moraes de hoje, que propiciou aí todas essas operações de hoje. Ou seja, há mais situações, há mais fatos concretos, pelo que me relatam, contra o ex-presidente. E também me disseram que não há pressa em ouvir os investigados. Há uma certa, aparente ali, tranquilidade até por parte na investigação, porque, pelo que me relataram, o conjunto probatório, me disseram textualmente assim, há muitas provas contra todos eles, incluindo o que incluiria ali também o ex-presidente. Márcio, eu só queria colocar que desde cedo, e mesmo depois que nós demos essa informação, nós procuramos, estamos em contato com a assessoria de imprensa e também com a defesa do ex-presidente, isso já desde cedo, mas ainda não se manifestaram. Muito obrigado, Caio Junqueira.